eu te peço, Senhor em nome nosso do Deus Senhor e nosso Pai. Amém. Deus, Amém. Deixe-me falar grande, com você uma coisa. soberano, temível, O que santo significa e digno louvor? de toda honra, e de adoração toda a glória, de Deus? todo louvor, de toda exaltação, de toda A majestade. palavra Deus significa Só o Senhor que é e adorado, mais nada e ninguém que é é louvado, digno que é de toda a adoração. nem anjos, nem arcanjos, E nem quando querubins, nem serafins, Honramos nem os as anciãos, pessoas aqui na terra ninguém, nem neste mundo, e nem nos céus, quando se em lugar ama algum, alguém, quando existe alguém está a digno sós, de toda a adoração, na intimidade com uma todo pessoa que o você louvor ama. e majestade. É costume você dizer, eu te amo! O Senhor É assim? dos exércitos. Não. O Deus Não. de Abraão, Deus de Isaac, o Deus Percebe de a Israel. diferença? Sim ou não? A Ti Quando elevamos você os ama, nossos pensamentos, Você não elevamos as nossas exprime o amor súplicas, de maneira embora bruta, sabendo rude. que não há méritos Há em nós. Há uma forma Porque quem mais somos suave. nós, ó Não é poderoso verdade? É ou não de é? Abraão? Quem somos nós Porque se para você grita, levantarmos a voz parece que você e falar está contigo? falando por falar. Mas Mas se o você Senhor fala com é Deus de misericórdia, de expressão, compaixão. sentimento, E ainda assim, quando você coloca ouve alma, a oração, espírito naquelas naquelas palavras, palavras, ó soberano, você digna está de realmente acudir manifestando os seus sentimentos as para aquela nossas pessoa, orações, não é assim? atentar É ou não é? para as O nossas louvor a súplicas, Deus para as não nossas é diferente. petições, porque em o nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, é que nós chegamos diante de Ti. Temos essa ousadia de chegar diante de Ti, para falar, pedir, suplicar, adorar e oferecer o melhor que há em nós. Então, soberano de Israel, desça em nosso meio e faça derramar do teu Espírito sobre os que te buscam, os que te querem, os que são sinceros, os que são humildes, os que se humilham diante de ti, porque, meu Pai querido e amado, quem somos nós para estarmos na tua presença? Quem somos nós? Só mesmo por causa do Senhor Jesus é que nós estamos diante de ti. Ah, meu amado Pai querido, então aceita agora o louvor do teu povo, o louvor dos teus servos, a adoração de cada um de nós, porque sabemos, soberano, que tu és digno e que tu és justo e que pelas tuas compaixões, pelas tuas misericórdias, que o Senhor nos ouve e responde. Então venha agora mesmo, meu Pai, sobre os pequeninos, sobre os humildes, sobre os simples, sobre aqueles cujos corações estão totalmente voltados para ti. Vem, meu Pai, atender a necessidade do teu povo, curar os que estão enfermos, libertar os que estão oprimidos, batizar com o Espírito Santo os que estão preparados, os que têm buscado, os que têm pensado seriamente em recebê-lo. Ah, meu amado Senhor dos céus e da terra,
digna-te acudir-nos, ó Deus, teus servos, teu povo, que em o nome do teu Filho Jesus, apresentamos-nos diante da tua face, no teu trono. Vem sobre o teu povo, meu Pai querido e amado, e derrama do teu soberano Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, soberano de Israel. Quem é como o Senhor? Quem é como Deus, o Altíssimo? Ó meu Senhor, a nada é comparável a tua grandeza, a tua glória e a tua majestade. Ah, meu Senhor, mas mesmo assim, o Senhor inclina os teus ouvidos para ouvir a nossa oração. Oh, meu Pai amado, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba a nossa vida, receba o sacrifício de lábios, os louvores do teu povo, receba a adoração, porque só o Senhor e mais ninguém é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a majestade. Aleluia. Senhor Jesus, diante de ti estou, unge o meu coração, eu quero ter ação. Não compreendia que necessitava tanto de ti, ó meu Senhor, até que um dia veio a dor na minha vida. Então clamei em meio ao pranto, não posso mais viver assim. Eu quero estar sempre contigo, no teu abrigo. Oh, aleluia, aleluia. Eu cantarei em teu louvor. Oh, aleluia. Tu és o meu. Oh, aleluia. Eu cantarei em teu louvor. Oh, aleluia. Com seus olhos fechados, você vai meditar nessa oração que Daniel fez a Deus, e você vai entender o espírito que agrada a Deus. Você vai entender como chegar até Deus.
porque na humildade ele disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence, contudo, a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Ó meu Deus, caia esse espírito de humilhação, de vergonha, sobre todos nós, para que todos venham reconhecer, que não somos nada, menos do que nada. Diante de ti não há glória que possamos apresentar, não há riqueza, não há nada sustentável, porque só o Senhor é toda a glória, é toda a majestade, é toda a grandeza, é todo louvor. Quanto a nós, temos a corar de vergonha pelas nossas faltas, nossos erros, nossas arrogâncias, nosso orgulho de pensarmos que somos alguma coisa. Ó poderoso de Israel, não temos dignidade nem para estar aqui. Não temos qualquer dignidade, mas a tua misericórdia nos trouxe aqui, a tua compaixão. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, receba o nosso amor, receba a nossa vida, receba os louvores dos nossos lábios, a expressão mais profunda da nossa alma.
tu e somente tu és digno de toda a majestade. Aleluia. Digno, ó ti, Jesus, digno de louvor. E poder, digno, ó digno, de louvor e adoração. Não, ó 1000 vezes não. Jesus jamais dirá não para os arrependidos pedindo perdão. Jesus jamais dirá não, ó 1000 vezes não. Jesus jamais dirá não para os arrependidos pedindo perdão. Jesus jamais dirá não. Eu quero mais e mais, bem suave. Eu quero quando você adorar cantando Jesus, lembre-se, você não é um cantor, nem uma cantora. Você não canta para encantar os outros, mas você canta para encantar o Senhor Jesus. Então o cântico deve ser profundo. Você deve exprimir mesmo o que você está cantando. E não abrir a boca e gritar como se estivesse apresentando um show. Eu quero mais, bem suave, e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Do seu aleluia.
suave, por favor. Ah, oh Cristo. Ó Espírito Santo, o Senhor que conhece os corações, sabe que nós queremos honrar o Teu Filho, Jesus, adorá-lo, glorificá-lo. Mas isso seria impossível sem a Tua direção. Nós precisamos da Tua direção, nós precisamos que o Senhor nos ensine como adorar o Teu Filho Jesus. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Deixe-me falar com você uma coisa. O que significa louvor e adoração a Deus? Deus, a palavra Deus significa um que é adorado, que é louvado, que é honrado. E quando nós honramos as pessoas aqui na terra, e quando se ama alguém, quando você está a sós, na intimidade com uma pessoa que você ama, é costume você dizer: ah, eu te amo! É assim? Não. Não. Percebe a diferença? Sim ou não? Quando você ama, você não exprime o amor de maneira bruta, rude. Há uma forma mais suave, não é verdade? É ou não é? Porque se você grita, parece que você está falando por falar. Mas se você fala com expressão, com sentimento, quando você coloca a alma, espírito naquelas palavras, você está realmente
manifestando os seus sentimentos para aquela pessoa. Não é assim? É ou não é? O louvor a Deus não é diferente. Não sei se você já reparou, eu não gosto que o rapaz cante. Eu não gosto que ele cante. Não é só ele, não, qualquer um, qualquer outro cantor. Por quê? Porque ele canta mostrando a sua bela voz, os seus talentos. Não é isso que eu quero. Não é isso que nós queremos. Eu não quero que ele cante para encantá-los. Eu nem quero que vocês cantem como se fosse um coral. Não é isso. Porque isso não faz diferença nenhuma. O que nós queremos é que você exprima sentimentos para com Deus. O que eu quero é que ele exprima sentimentos e não que cante. Não, eu não estou pouco me incomodando se eu canto bem, se eu canto mal. Eu não quero lá saber. Eu quero é exprimir os meus sentimentos para com o meu Deus. Nota a diferença? Sim ou não? Porque eu não quero nada artificial para o meu Deus. Eu não quero, eu não ofereço nada artificial para Ele. Tem que ser profundo, tem que ser sincero. É isso que Deus está buscando. Você pode não saber falar, você pode não saber orar como o pastor, o bispo, não importa, mas uma oração sincera, um louvor sincero, é o que Deus está buscando em cada um de nós. Amém? Ele não está buscando eruditos, Ele está buscando pessoas simples, humildes, que reconhecem a sua grandeza, a sua soberania, a sua majestade. Amém? É isso que Ele está buscando. Então, é isso que eu quero que você aprenda, para não perder tempo quando você vem aqui na igreja. Porque se você vem aqui e canta, ou faz oração, ó Deus, às vezes é tudo fachada. Fachada? Tá certo? Tudo exterior, tudo carne. Não tem nenhum valor para Deus. Às vezes as pessoas fazem orações que são gritos vazios que o vento leva. E o que Deus quer? O Espírito Santo, quando vem sobre nós, Ele nos ensina a exprimir o que há dentro da gente. Pode não ser palavras muito bonitas, mas são palavras profundas e sinceras, puras, que Deus quer ouvir de cada um de nós. Amém? Você quer o Espírito Santo, não é verdade? Então, e Ele quer você também. Você quer o Espírito Santo e o Espírito Santo quer você. Para quê? Para que você quer o Espírito Santo? Para ter vida. Para que o Espírito Santo quer você? Para glorificar o Filho dele, Jesus. Amém? Então, juntou a fome com a vontade de comer. Aí vem o Espírito Santo e através de você fala de forma que Jesus é glorificado. E quando você não tem mais o que falar, não encontrou mais palavras, aí começa a saltar palavras estranhas, são as línguas estranhas. Amém? Que você não tem mais, acabou o seu vocabulário, não faz mal, então vem as línguas estranhas.
Amém? É o selo do Espírito Santo. Feche os seus olhos. Então, nós vamos louvar a Jesus. Você vai falar o que você sente por Ele. Você vai falar o que você quer dar para Ele. Você vai falar, você não vai pedir nada. Agora não é hora de pedir. Você quer o Espírito Santo, Ele sabe que você quer o Espírito Santo. Então, Ele sabe o que você quer, e você sabe o que Ele quer, que é o seu ser. Então, dê a Ele o seu melhor, o seu louvor, a sua adoração. Exprima os seus sentimentos para com Ele. Aquilo que você nunca falou para ninguém. Aquilo que você nunca falou para o seu namorado, para a sua namorada, para a pessoa que você ama, que você tem vergonha, mas você não tem vergonha de Jesus, porque Ele está aí, junto de si, para ouvir o que você tem para falar. Ó Espírito Santo, meu Deus, Tu conheces as nossas fraquezas, as nossas falhas. O Senhor sabe que a gente não sabe orar direito. Mas nós estamos aqui, diante da Tua face, querendo servir a Jesus com as nossas orações, os nossos louvores, as nossas gratidões, oferecer-lhe as nossas vidas. Então, venha, meu Senhor, inclina os teus ouvidos para ouvir o louvor dessa criatura. Olha, o Senhor sabe, todos nós temos problemas, todos nós temos necessidades urgentes, mas nós estamos agora preocupados apenas em oferecer a nossa adoração. Então, meu Senhor, receba o louvor do Teu povo. Aleluia, 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 aleluia. Tu e somente Tu és digno, digno de adoração, de louvor, de majestade. Ó meu Pai, nós vemos que neste mundo tudo passa, a glória das pessoas, a glória dos grandes jogadores, a glória dos grandes artistas, a glória dos grandes escritores, a glória dos grandes reis, a glória dos grandes políticos, toda a glória tem passado, meu Pai, não subsiste, mas a Tua glória é eterna, aleluia. A Tua glória no passado foi grande, no presente é grande. Eu peço, meu Deus, dê ao Teu povo agora as palavras que venham exprimir a Tua glória, a Tua majestade. Venha, soberano de Israel, venha sobre o Teu povo, meu Deus, aleluia. Tu e somente Tu és digno, aleluia, digno, ó, digno é Jesus, digno, adoração e poder.
adoro e poder, eu adorarei ao Senhor da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Ah, eu adorarei. Ao Senhor da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Você se lembra quando você chegou aqui de rastros, gemendo? Ninguém queria você, desprezada e desprezível por tudo e por todos, pelos entes mais queridos. Ninguém compreendia você. Você cheirava mal, mas o Espírito Santo foi buscá-lo aonde você estava. Ele trouxe aqui e lhe mostrou Jesus. E ele estendeu as mãos para você. Oh, minha amiga, meu amigo, lembra-te de como você era e como você é. Muitas lutas você enfrentou, muitas batalhas, mas você chegou até aqui. Você está aqui. Por quê? Porque em cada luta, em cada batalha, você venceu. E venceu por quê? Porque o Senhor sustentou a sua vida. Ele esteve de mãos dadas com você. Sempre esteve com você. E protegeu você. E guardou você. Ora, é por isso que você o adora, porque Ele compreendeu você. Quando ninguém te compreendia, Ele te compreendeu. Eu navegarei no oceano e ali adorarei, ao Senhor da minha vida. Eu adorarei ao Senhor da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Espírito, em nome do Senhor Jesus,
minha amiga, meu amigo. Receba o Espírito Santo, que você vem buscando há tanto tempo. Chegou a sua vez. Chegou a sua vez, o seu dia. Seja batizada com o Espírito Santo agora. Ele desce sobre você. Jesus sopra o Espírito Santo sobre você. Pode adorá-lo. Pode agradecê-lo. Pode dar graças. Pode cantar. Pode adorar. Pode exultar. Pode exultar. Porque Ele é sobre você. Isso mesmo. Isso. Pode adorá-lo. Abra sua boca. Rasgue a sua alma. E receba a alegria do Espírito Santo. Oh, meu Senhor querido e amado. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Isso. Aleluia. Aleluia. Sim, labai, shalamai, canta labai. E loba shalamarianda labassalai. Isso. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Isso. Graças a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Isso. Amém. Com seus olhos fechados, não diga nada agora. Ô bispo, como que eu sei que eu fui batizado com o Espírito Santo? Como que eu posso ter certeza? O Espírito Santo lhe dá a certeza. É a primeira coisa. Mas se isso ainda não for suficiente, você sente uma paz profunda inundando o seu ser. Uma paz. Uma paz inexplicável. Isso é uma característica do Espírito Santo. Paz. Quando Jesus chegou junto aos discípulos que estavam com medo, Jesus disse: paz. Quando Deus entra em nossas vidas, a primeira coisa que acontece é a paz. Você tem paz agora. Então você tem o Espírito. Você recebeu o Espírito, você recebe a paz. Você recebe a paz, você recebe o Espírito. E a segunda coisa, alegria. Uma alegria incontrolável. Um gozo na sua alma. É o Espírito Santo. A paz e a alegria. São as primeiras coisas que você nota imediatamente ao receber o Espírito Santo. Então receba a paz. Receba a paz do Espírito Santo aí onde você está. Jesus soprou sobre você. Você não tem que fazer nada. Você tem apenas que aceitar. Eu recebo, eu aceito. Eu recebo o Espírito Santo. Eu recebo
a paz. Eu recebo esse Espírito, eu recebo o perdão. Eu recebo o perdão de Deus, eu recebo a alegria do Espírito Santo. Eu perdoo, eu também sou perdoado, aleluia. Oh, minha amiga, meu amigo, você sente nesse momento uma força, um poder, algo extraordinário, algo incontrolável. Você sente um desejo grande, enorme, de abraçar as pessoas e dizer-lhes que você a ama. Oh, minha amiga, meu amigo, em nome do Senhor Jesus, seja cheio do Espírito Santo, aleluia, aleluia, aleluia. Erga as suas mãos e adore a Jesus, agradeça a Ele pelo Espírito Santo. Se você crê que Ele desceu sobre você, agradeça-lhe então agora, isso mesmo, agradeça. Isso mesmo, agradeça, Jesus. Aleluia, isso, aleluia, aleluia, isso mesmo, glorifica a Jesus. Isso. Graças a Deus. Aleluia. Fala o que você quiser para Jesus. Faça de contas que você está sozinho aqui, você e Ele e você. Faça de contas que não há ninguém do seu lado, você e Jesus. Fale com Ele o que você quer. Isso. Estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela, no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chores, não temas, não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Quem segue os meus passos não sente as feridas, tem a paz que eu dou, é feliz enfim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita ao seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus
Jesus Salvador, Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem nas ruas, nos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade, a riqueza, o poder, ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Ó Espírito Santo, meu Rei, Senhor e Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e agradeço, porque o Senhor conduz o nosso coração, o Senhor conduz a nossa vida, o Senhor dá a direção. Se nós obedecemos ou não, são outras coisas, são outros 500, mas que o Senhor fala, fala. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Então, você tem a sua Bíblia, João capítulo 14, e versículo 8. João 14, 8. Quem é que leu esse texto nesses dias? Amém. Então, veja só. Jesus andava com seus discípulos. Galileia, na Judeia, Cafarnaum. Em todos os lugares onde Jesus ia, lá estavam os seus discípulos. E uma vez, um dos discípulos, chamado Filipe, disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Porque Filipe, como os demais discípulos, ouvia muito Jesus falar sobre o Pai. O Pai, o Pai, Pai nosso que estás nos céus, ó Pai, seja feita a tua vontade. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai.
Então Jesus deixou bem caracterizado que ele tinha pai. Jesus não falou, eu tenho mãe, minha mãe. Falou alguma vez em mãe? Ele chamou alguém de mãe? Mamãe? Hã? Hã? Então Deus não tem mãe, Deus tem pai. Jesus tinha e tem pai. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não fala em Deus Mãe, ou fala? Não. Então, Jesus falava muito do Pai. No capítulo 14 de João, Jesus fala de um outro personagem, o Espírito Santo. Então, ele falava do Pai e também do Espírito Santo. Então, ele disse, Filipe disse para ele, Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. E Jesus disse, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então, nós aprendemos nessas palavras de Jesus que a fé cristã pura não tem nada a ver com religião. Nada a ver com religião. Nem religião evangélica, nem religião católica, nem religião muçulmana, budista, espírita, nenhuma religião. A fé pura não tem nada a ver com religião. Tem a ver, sim, quando você está na fé, quando você está no Espírito Santo, o Espírito Santo está em você e todos sabem que você tem algo diferente dentro de si. É ou não é? Entende o que eu estou falando? Sim ou não? A Bíblia, apenas a título de exemplo, a Bíblia não fala que é proibido fumar, fala? Não, não fala. Mas uma pessoa que tem o Espírito de Deus fuma? Quem disse para ela não fumar? Quem tirou a vontade dela de fumar? O Espírito Santo. Quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela é fiel à sua esposa ou ao seu marido? Sim ou não? Por quê? Quem disse para ela ser fiel à sua esposa ou ao seu marido? Quem obrigou ela a ser fiel? O Espírito Santo. Quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela é capaz de roubar? Por quê? Porque tem o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo está em nós,
nós mostramos para as demais pessoas que há algo diferente em nós, sem precisar que ninguém diga para nós, ó, faça isso, ou então você não pode fazer aquilo, porque a pessoa é guiada pelo próprio Espírito de Deus. Amém? Mas não é só isso não, não é só isso não. O importante é que quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela escolhe as suas companhias. Ela não anda com pessoas que não têm o Espírito Santo. Ela não gosta, ela não se sente bem. É como lá na minha terra diz, meu santo não bate com o santo dele. Aqui também fala assim, não fala? É ou não é? Os santos não se cruzam, é ou não é? É ou não é, pessoal? Pois bem, quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela não se sente bem junto de pessoas que não têm o Espírito Santo. Ela não anda com essa pessoa, não senta num restaurante, enfim, não tem interesse nenhum em comungar com uma pessoa que não tem o Espírito Santo. Mas não é só isso não, é mais. Quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela tem sensibilidade para escolher o seu casamento, o seu marido ou a sua esposa. Ela tem sensibilidade, porque ela não entrega a sua vida para uma pessoa que não tem o mesmo espírito que ela. Os santos não se batem, é ou não é? Não se cruzam os santos, não é verdade? Sim ou não? A carne pode até se cruzar, mas o espírito não. Há uma rejeição. Por quê? Porque ela tem o Espírito Santo. Então, quando Jesus fala, quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu estou no Pai, a mesma coisa se dá com os discípulos de Jesus. Tem que se dar. Isso tem que acontecer. Não é questão, a minha igreja ou a minha religião. Não tem nada a ver de igreja ou religião. Tem a ver com o Espírito de Deus. E é isso que você tem que ter consciência. Não se trata de crente, de Bíblia, de igreja. Se trata, sim, de filho e pai. De pai e filho. Quem me vê a mim, vê o Pai. Isso tem que acontecer comigo. Tem que acontecer com você. Quem vê você, a sua vizinha, olha para você, tem que ver você uma pessoa diferente. Ela é nervosa, é agitada, mas você é paz. Por quê? Porque você tem o Espírito de Deus. Amém? Compreende o que eu estou falando? Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós não estamos procurando arrebanhar pessoas para uma religião, para uma determinada igreja ou seita, seja lá o que for. Nós estamos procurando levar as pessoas a essa unidade entre elas e o Pai. Amém? Nós falamos na semana passada aquilo que o apóstolo Paulo, repetimos o que Paulo falou. Ele diz assim, olha, se o Espírito de Cristo não está em nós,
então nós não pertencemos a Ele. Se você não tem o Espírito de Jesus, você não pertence a Jesus. Quando a pessoa tem o Espírito de Jesus, ela não é apegada a nada nessa vida. Por outro lado, quando a pessoa não tem o Espírito de Jesus, ela é apegada às coisas. Ela é apegada ao pai, à mãe, ao filho, ao marido, à esposa. Ela é apegada ao automóvel, ao dinheiro, à posição dela, ao diploma dela. Ela é apegada às coisas desse mundo. Por quê? Porque ela não tem o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus é livre. Jesus disse: quem é nascido do Espírito é o quê? É Espírito. E quem é nascido do Espírito é como o quê? Como o quê? Como o vento. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Está livre. É um passarinho. Amém, pessoal? Sim ou não? Mas quem não é nascido do Espírito, ou quem não tem o Espírito de Deus, não. Se perde um bem material, dá um tiro na cabeça. Se perde um filho, uma filha, fica doida, perturbada. Mas quem é nascido do Espírito, quem é ou tem o Espírito de Deus, vive uma vida diferente da vida que você vê por aí. Eles nos chamam de malucos, de loucos. Realmente, eu sou maluquinho, doidinho da Silva. Só não rasgo nota de euro. Mas a gente é doido para eles. E eles são doidos também para nós. São dois mundos diferentes. Por isso não há comunhão entre nós e eles. Por quê? Porque o nosso santo não combina. Não bate. E se por acaso casam, não vai dar certo. Não vai dar certo. Jesus disse: Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. E quando você tem o Espírito Santo, quando você recebe o Espírito de Deus, não são as línguas estranhas que vão dizer: ela tem o Espírito Santo. Quando a pessoa tem o Espírito de Deus, a primeira coisa que manifesta na vida dela é a humildade. Ela é humilde. Humilde. Ela é humilde. Mas esse não é o mundo que nós vivemos. O mundo que a gente vive é de orgulho, é nariz empinado, peito de pombo. Você já viu o pombo como anda? Não é assim? É ou não é? Então, é isso aí. Quando a pessoa é de Deus, tem o Espírito de Deus, ela dá frutos. E é como o ramo de trigo. Quando o trigo dá fruto, o que acontece? Não é assim? Você já viu o ramo de trigo? Ali. Humilde. Arrogância. Pedância, não. Orgulho. Somos nada. Vou dizer para você. Você e eu somos nada. Ou somos?
somos míseros mortais. Sim ou não? Míseros nada. Nada. E é por isso que eu fico irritado quando as pessoas vêm aqui e trazem o seu celular, o seu móvel e deixam ligado para interromper a nossa reunião, tirar a minha paz. Eu fico irritado, porque a gente quer ensinar, quer passar espírito para você. Eu não quero apenas dar um ensinamento, eu quero passar espírito para vocês. Uma coisa é você ensinar a palavra de Deus, que não é difícil você ensinar a Bíblia. Agora, passar espírito, você tem que estar em espírito, você tem que estar concentrado, você tem que saber o que o Espírito Santo quer falar. E quando um celular toca, atrapalha, é uma maldição, é um inferno, é um diabo, é um desgraçado de um demônio que manifesta. Só para tirar o espírito. Porque atrapalha os outros que querem receber. Eu prefiro que essas pessoas não venham na igreja. Não venham. É melhor que você nem dê oferta. Fica com a sua oferta. É melhor que você fique com a sua oferta e nem venha na igreja, do que venha e traga o seu celular para tocar na hora que a gente está passando a coisa mais importante que existe na sua vida, que é a sua própria vida. Porque não tem nada mais importante na sua vida do que nós estamos falando aqui. Não tem nada mais importante. Porque essa vida que você tem aí, um dia ela vai embora. Mas a vida que nós estamos falando, ela é eterna. É para toda a vida. Então, quando uma pessoa recebe o Espírito de Deus, ela é obediente, ela é submissa, ela é humilde, ela é uma pessoa diferente, distinta das demais pessoas. Ela deixa de ser filha da mamãe e do papai para ser filha de Deus. É diferente, é outro espírito. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Quando você nasce do Espírito Santo, você deixa de ser filha ou filho da sua mãe e do seu pai para ser filho de Deus. Muda a sua natureza, muda o seu interior, muda a sua cabeça, muda o seu coração, muda a sua vida, muda, mas como da água para o vinho. É disso que nós estamos tratando. Nós não estamos tratando de religião. Eu não estou ensinando uma nova religião, eu estou levando para as pessoas vida. E não vida por 80, 90 anos, não. Vida eterna, por toda a eternidade. Se não fosse isso, eu não estaria aqui pregando. Se não fosse isso, eu não estaria me esforçando. Eu não estaria aqui. Eu estaria na praia. Nós estamos tratando da sua vida e vida eterna. Uma pessoa que tem um Espírito Santo não teme a morte, não se preocupa com a sua morte, porque sabe que o dia que passar daqui, aí é que começa a viver. Então, é isso que nós queremos para você. Quando uma pessoa tem um Espírito Santo, ela não vive ansiosa, ela não vive na preocupação, ela não tem depressão. Duvido que uma pessoa que tenha o Espírito Santo tenha depressão. Eu duvido. Eu desafio qualquer médico, qualquer psiquiatra, psicanalista, quem quer que seja. Duvido que uma pessoa que tem o Espírito Santo tenha depressão. Depressão é sintoma de medo. É medo. E quem é que tem medo quando tem o Espírito de Deus? Compreende o que eu estou falando?
É isso que nós queremos que você tenha. Quem me vê a mim, vê o Pai. E quem vê você, tem que ver o Pai também. Quem vê a mim, tem que ver o Pai. Porque o Espírito dele está em mim. Se o Espírito dele está em mim, então quando eu falo com autoridade, e sei o que eu estou falando, porque o Espírito Santo fala através de nós. Ou você acha que a Igreja Universal do Reino de Deus nasceu de uma inteligência humana, de uma capacidade humana? Se isso fosse verdade, eu seria o homem mais inteligente do mundo. É ou não é? Não é isso, mas é o Espírito Santo. Ele é o responsável. Para que, através de você, venha surgir uma nova nação. Os seus filhos, os filhos dos seus filhos, as gerações que surgirem de você, venham ser como a geração de Abraão. Você seja a própria bênção. Não é isso que nós falamos? O que é ser a própria bênção? É você ter o Espírito de Deus. Ô bispo, o que eu faço para receber o Espírito Santo? Você tem que correr atrás, você tem que buscar, você tem que investir, você tem que querer, você tem que lutar para que isso venha acontecer. E não sossegar, não dar descanso à sua alma, enquanto você não receber o Espírito Santo. Isso tem que ser a prioridade na sua vida, mais importante do que seu casamento, mais importante do que a solução dos seus problemas, mais importante do que seus filhos, do que seus pais, do que suas fazendas, do que suas quintas, seu dinheiro, seja lá o que for. Porque do Espírito Santo depende a sua vida. Quem não tem o Espírito de Deus não pertence a Ele. Não é aquela história, você nasceu, então vai ser batizada na igreja e já é filho de Deus. Se você não for batizado, você é pagão. Não é isso? Não é assim que dizem? Conversa fiada para boi dormir. Tudo mentira. Lorota. Isso é lorota. Lorota? Tá certo? Vocês usam essa palavra aqui? Lorota? Mentira, engano. Quando a pessoa tem um encontro com Deus, ela recebe o Espírito de Deus. E ela deixa de ser a mesma pessoa para ser outra pessoa diferente. O gênio, mau gênio, temperamento difícil. Eu não consigo perdoar fulano. Mentira. Quando a pessoa tem o Espírito de Deus, ela perdoa. Ela perdoa, ela perdoa, ela perdoa. Vai perdoando. Não é uma vez, duas. Perdoa tantas vezes quanto for necessário. Por quê? Porque ela recebe maior perdão que vem do alto. Então, não vai perdoar? É ou não é? Quando a pessoa tem o Espírito de Deus, é inteligente, ela usa a razão. Ela sabe usar a voz da razão ao invés da voz do coração. Então, quando uma pessoa recebe o Espírito de Deus, ali está Deus dentro dela. Então você recebe o Espírito Santo, aonde quer que você esteja, lá está Deus. Você vai para casa, para o trabalho, na rua, em qualquer lugar, qualquer sítio que você estiver, lá está Deus. Lá está Deus, você é a bênção. Você é a própria bênção. Você tem o Pai está dentro de você. É isso que Jesus está falando. Felipe, há tanto tempo eu estou com você e você não sabe que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? Você não notou isso? Felipe não tinha nascido de novo.
Ele não tinha nascido de novo. Por isso que ele não tinha entendimento, não tinha olhos espirituais para ver que Jesus estava no Pai e que o Pai estava em Jesus. Amém. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Então a sua vida, minha amiga, meu amigo, a sua vida depende disso. O seu futuro depende disso. O seu futuro depende do espírito que você tem, o espírito que você recebe. Se é o espírito de Deus, então você tem futuro. Se você não tem o espírito de Deus, não há futuro para você. Não há futuro para você. Você pode ter rios de dinheiro, você pode ser o dono do mundo, mas quando você morrer, você não vai levar nada. Ou o seu caixão vai ter um cofrezinho lá, uma gavetinha. Então, quem tem o Espírito de Jesus, tem o Pai. Quem não tem o Espírito de Jesus, não tem o Pai. Então, só há dois tipos de pessoas nesse mundo. Os que são de Deus e os que não são de Deus. Os que são filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. Os que são e os que não são. Os que são pouquinhos. A maioria não é. A maioria não é. A maioria não é. Infelizmente. Vai fazer o quê? Mas essa é a realidade. Você entendeu? Compreendeu? Como costuma acontecer, eu vou fazer uma oração para as pessoas que dizem assim: o bispo, eu tenho medo da morte, eu tenho medo eu não tenho certeza da minha salvação, e eu gostava de nascer de Deus, eu estou pronto para fazer o que for necessário, mas eu quero nascer de Deus, eu quero ter o Espírito de Deus. Amém? Entendeu? Então, antes de você vir à frente, por favor, curve a sua cabeça e medite na sua vida, sobre a sua vida. E se você tem certeza da sua salvação, fique onde está. Mas se você não tem certeza, então quer recebê-la agora, vem aqui à frente. Você não tem certeza da sua salvação. Você não tem certeza. Ó Espírito Santo, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu oro a Ti, eu peço, meu Pai, em favor dessas pessoas. Tu tens sido minha testemunha da agonia
que a minha alma sente pelo facto de pregar a tua palavra, ensinar a tua palavra, e ainda assim poucas pessoas terem sido nascidas de Deus. Então eu te peço que neste momento ouça a minha oração e venha ao encontro da súplica, do gemido, do desejo dessa criatura que aqui está. Essa pessoa que não tem certeza da sua salvação, que não tem certeza para onde vai a sua alma. Ó, meu amado Pai, pelo amor do teu nome eu te peço, toca nessa criatura, como um dia tu fizeste comigo, quando o Senhor mudou o meu ser, o Senhor mudou o meu coração, mudou a minha mente, o Senhor me deu uma nova mente, um novo coração, um novo pensamento, o Senhor mudou o meu interior. Meu Pai, venha sobre essa pessoa agora, para remover o antigo e fazer tudo novo a partir de agora. Eu te suplico, meu Senhor, em o nome do Senhor Jesus. E todos os que creem digam amém. E graças a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você quer ter um encontro com Deus? Eu fiz a oração e o meu Senhor vai responder essa oração. Mas é claro, para que você possa ter o encontro pessoal, o seu encontro com Deus, você tem que dar um giro de 180 graus. Você tem andado numa direção errada. Não sei. Apenas a título de exemplo, prostituição, roubo, mentira, adultério, enfim, tudo que não presta, tudo que você sabe que não presta. O que você tem que fazer? Dar um giro de 180 graus. E a partir desse momento, você começar a fazer o que é certo, o que é justo. Amém? Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Por quê? Porque você só vai encontrar-se com Deus andando no caminho do que é justo, do que é certo. Ele não está no caminho do erro, ele está no caminho da justiça. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Então, por exemplo, muitas pessoas têm vindo na igreja, aqui, e elas vêm na frente, recebem oração e tal, querem a salvação, mas elas não querem deixar, não querem abrir mão do pecado delas, elas não querem abrir mão do erro delas. Aí o que acontece? Se ela não abre mão do erro, então o espírito do pecado mantém-se na vida dela, e Deus não pode fazer nada, porque ela está servindo ao pecado, compreende? Sim ou não? Por exemplo, a pessoa quer Jesus, quer o Espírito Santo, mas ela vive no roubo, ela vive na sujeira, na prostituição. Como é que Deus pode abençoá-la, salvá-la, se ela quer, se ela continua naquele caminho errado? Ela que tem que se converter, é ou não é? Ela que tem que abrir mão do que não presta. Se ela não abrir mão do que não presta, não vai ter encontro com Deus. Ela tem que abrir mão daquilo que não presta. É caro, ó, bicho, puxa, mas meu coração gosta tanto, eu sei. O pecado é como mel na boca, não é? Mas quando chega no estômago, arde como fel.
É assim que acontece. Mas na boca, é uma delícia. Mas quando chega aqui... Então, você que tem que deixar. Se você toma essa decisão, aí sim, Deus vai vir ao seu encontro. Porque você quer. E o diabo não tem mais direito sobre você. Entende o que eu estou falando? Ele não tem mais direito sobre você. Se eu ando no caminho certo, justo, o diabo não pode tocar em mim. Mas se eu ando no caminho do que é errado, Deus não pode fazer nada. O diabo vai me desgraçar. É assim que funciona. Entendeu o que eu estou falando? É assim que funciona. Aqui está o reino de Deus. Aqui está o reino do diabo. Esse é o território do diabo. Aqui é o território de Deus. Eu estou no meio. Eu é que decido qual o território que eu vou andar. Se eu andar no território do diabo, o que é que eu posso esperar? Deus vai sair do território dele para vir aqui? Não, esse aqui eu vou... Não vai mesmo. Ele me deu cabeça, razão, inteligência, para decidir o que eu quero. O que eu quero. E eu quero o reino de Deus, então eu vou para cá. Então eu deixo que não presto e venho para cá. Vou sacrificar minha carne, vou sacrificar. Vou sacrificar meus desejos, vou sacrificar minhas vontades, mas não tem outro jeito, eu tenho que sacrificar. Se eu quero uma vida nova, eu tenho que sacrificar o quê? O quê? Se eu quero uma vida nova, eu tenho que sacrificar a vida velha. Eu não posso ficar com a vida velha e a nova ao mesmo tempo. Não dá. Ou um ou o outro. Entendeu o que eu estou falando? Então, se você quer mesmo isso que você está dizendo, o Espírito de Deus, você tem que deixar o pecado. É por isso que existe o batismo nas águas. O batismo nas águas é justamente para sepultar a nossa carne, sepultar o nosso querer. Então você deve se batizar nas águas para enterrar essa velha natureza e começar uma vida nova com Jesus. Amém? Compreendido isso? Sim ou não? Então, isso é religião? O que é isso? Vida. É vida. Amém? Agora, uma vez no reino de Deus, você se torna a própria bênção. Amém? Aí é correr para o abraço. Amém? Deus abençoe. Podem sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Bom dia. Deus, Ele estipulou para o seu povo as ofertas que eles deveriam fazer para construir o tabernáculo. E depois, o templo. Ele disse: quem tem ouro, que faça as suas ofertas de ouro. Quem tem prata, bronze, pedras preciosas, pele de carneiro. Ele fez questão de estipular, porque cada um tem uma condição. E era para a construção do tabernáculo, que depois veio a ser o templo, para que houvesse comunhão entre os filhos e o pai. Você tem feito ofertas na igreja para prosperar. Você tem feito ofertas para ser bem-sucedido economicamente. É um direito seu. Deus, inclusive, nos convida a prová-lo nisto, nos nossos dízimos e ofertas. Mas hoje, diante de tudo o que foi falado e que Deus lhe revelou, eu quero convidar você a fazer uma oferta muito especial para o Espírito Santo, sem interesse, mas de agradá-lo. O único objetivo desta oferta é agradar a Deus, que vai proporcionar a outros a oportunidade de chegar a este lugar, ou ao centro de ajuda, mais próximo de si, por meio dos meios de comunicação usados pela igreja, para se tornarem também filhos, como você teve a oportunidade de se tornar nesta manhã. Sair do estado de criatura
para se tornar um filho. Se você então quer, deseja, pegue em mãos, seja o ouro, seja a prata, seja o bronze, seja a pele de carneiro, de cabra, ou seja, pedras preciosas. Você pode ler depois na sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 25. Podemos considerar uma oferta de ouro, uma oferta de 500 euros ou mais. De prata, uma oferta de 100 euros ou mais. Uma oferta de bronze, de 50 euros ou mais. Pegue em mãos a sua oferta. O que você tem e você diz: bispo, é o meu melhor, é o meu tudo, e eu quero investir na minha vida espiritual. Aproxime-se do altar, por favor. Coloque aqui na bolsa. Você que trouxe o seu dízimo, ou você que está a cumprir com o seu voto feito a Deus, você que vai cumprir com o seu sacrifício, você pode subir aqui no altar pelo meu lado esquerdo, por favor. Rapidamente. Por favor. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, mais profunda que o mar. É de Deus o amor imenso, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Diga, que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta, Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou, me consagro como a pomba perseguida, como a pomba perseguida, e cansado estava eu, mas Jesus jamais rejeita, mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Quem buscar abrigo seu, graça abundantemente, graça abundantemente sobre mim já derramou, onde abundou o pecado, onde abundou o pecado, graça superabundou, graça superabundou. Quando alvorecer meu dia, quando alvorecer meu dia, com Jesus irei para o céu, com Jesus irei para o céu, o exaltarei para sempre, o exaltarei para sempre, pois salvou um perdido réu, pois salvou um perdido. Fiquem todos de pé, por favor. Bispo, eu não pude fazer uma oferta especial hoje, de ouro, de prata, de bronze, de pedras preciosas, mas eu quero. Então, basta levantar a mão e um obreiro, um pastor, irá até a si e lhe dará este envelope, no qual você trará a sua oferta especial no domingo que vem. Eu quero lembrar a vocês que hoje, pelas 18 horas, nós estaremos do outro lado do rio, fazendo um evento intitulado Venha e Veja. Se você conhece alguém que diz: eu quero ver o bem, eu desconheço o bem, eu desconheço a saúde, a libertação, a paz, a união familiar, a prosperidade. Se você tem um familiar, um companheiro de trabalho, alguém que um dia lhe informou, lhe disse dos seus problemas, das suas amarguras, então informe ao mesmo que hoje pelas 18 horas estaremos lá no Centro de Ajuda em Almada, às 18 horas. Por favor, abra suas mãos. Deus, em o nome do Senhor Jesus,
as mãos deste povo está aberta para dar, como também estão abertas para receber. O Senhor estipulou a oferta de ouro, de prata, de bronze, de pele de carneiro, de cabra, de linho, de seda, de pedras preciosas, para a construção do tabernáculo, do templo a seguir, para que houvesse comunhão. A nossa oferta nos faz, ó Deus, ter comunhão contigo. A nossa oferta voluntária, espontânea, demonstra ao Senhor aonde está o nosso tesouro. Como disseste, aonde estiveres o teu tesouro, ali estará o teu coração. Diga para Ele: o meu coração está em Ti, e eu provo com atitudes, dizimando, ofertando, perdoando, me batizando nas águas, me desviando do mal, pagando o mal que me fizeram com o bem, perseverando na prática do que é verdadeiro, do que é justo. Meu Deus, abençoe a vida econômica destas pessoas, aqueles que cumpriram com o seu voto de sacrifício nesta manhã, não apenas aqui, mas em toda a Europa, em todo o mundo, sejam respondidos antes mesmo de chegarmos ao Monte Moriá, que eles sejam a própria bênção, e aqueles que já são a bênção, recebam, meu Deus, a realização do seu sonho, seja ele qual for, pois estamos determinados que o teu povo seja a própria bênção, andando contigo, sendo amigo teu, como Abraão. Coloque as suas mãos juntas e agradeça a Deus antecipadamente, porque o milagre, o maior de todos os milagres, aconteceu nesta manhã. O seu encontro pessoal com Ele. Ele lhe deu um novo coração, uma nova mente, e consequentemente você desfrutará de uma nova vida. Ó Senhor Jesus, obrigado pelo teu cuidado. Acampa os teus anjos ao redor do teu povo, dos teus servos, e livra-nos de acidentes, ataques terroristas, catástrofes, doenças, como também das mãos dos violentos. Deus, quando sejamos perseguidos, insultados, ameaçados, discriminados, não permita que o teu povo se desvie para a direita nem para a esquerda, e jamais olhe para trás, mas que mantenham-se no caminho reto, como está escrito, o caminho do sacrifício. Obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, amém. Bom dia, bom com Deus.